Ouça agora Crescendo em Graça e Conhecimento, com temas específicos e relevantes da Palavra de Deus. Daremos continuidade com o estudo da família. E neste capítulo 6, falaremos sobre as memórias do lar. Ouça essa mensagem com o capelão Maurício Ribeiro de Arruda. Eu gostaria de apresentar aos queridos ouvintes, nesse momento, são as memórias de casa. Quais as memórias que você deixa do seu lar? Nós vimos no primeiro estudo o marido, o cabeça do lar, Deus, o casamento e o lar cristão. Depois a esposa, o coração do lar, os filhos, os frutos do lar, crianças no lar, construindo laços. E agora, considerando que Cristo está na sua vida e Cristo faz parte do seu lar, quais as memórias de casa? Ao vivermos cada dia, nós estamos formando memórias. E cada dia adiciona-se mais e determina-se seu caráter final. Deve-se assentar por horas com os filhos, netos, conversar sobre o lar, refletindo sobre o passado. Quando estiverem juntos, riem, chorem, louvem a Deus pelo maravilhoso lar que Ele vos deu. Inevitavelmente alguém diz: você se lembra quando? E é muito bom isso, é prazeroso. Parte do sofrimento e tristeza de Cristo aqui na terra deve-se ao fato dele estar longe do lar de seu Pai. Isto deve ser mais ou menos como será o céu. Constantemente estamos formando memórias. E o processo desta formação determinará a maneira como vivemos. Nossas memórias farão nossa velhice, feliz ou infeliz. Eis o que elas falam. Nossas memórias mais agradáveis deveriam estar na vida diária de um lar cristão, tanto as nossas quanto as de nossos filhos. As memórias de casa deveriam incluir as refeições, orações, os jogos que compartilhamos, as viagens que fizemos, os animais que tivemos, diversões, as batalhas que tivemos. Sempre houve conflitos e deles também compartilhamos, porque como família formamos memórias a cada dia da semana, pois você nunca sabe quando será a última. Não sabemos o dia de amanhã. A vida é tão incerta que nunca sabemos quando faremos nossa última refeição, última conversa, ou quando daremos juntos o último passeio, quando brincaremos juntos com nossos filhos, netos. Há famílias que pararam de fazer ligações telefônicas, e-mail, bilhetes e se afastaram um dos outros sem dizer eu te amo. Querido ouvinte, nunca saia de casa de manhã com um mal entendido, palavras feias ou amargas ou um silêncio mal-humorado, pois estas coisas podem se cristalizar na memória para o resto da vida. E a melhor defesa para o lar são aquelas palavras especiais que mencionamos no início. Sinto muito, me perdoe, eu te amo. Provérbios capítulo 15 nos mostra que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então conta-se a história de um jovem que tinha uma natureza dócil e gentil que saiu de casa para ir trabalhar. E nem uma hora se passou e seu corpo foi levado para casa. O andaime sobre o qual ele trabalhava caiu e ele morreu. E uma das suas irmãs estava mais arrasada que as outras. Ela parecia ter uma tristeza peculiar. Ela dizia apenas: eu não fui boa para ele nesta manhã. Memórias, queridos ouvintes. Memórias, uma vez feitas, são eternas e não podem ser mudadas. E as crianças, elas também têm memórias. Então, o primeiro conceito que nós vemos aqui é entender que as crianças também têm memórias. Tendo já viajado por muitas cidades e visto grandes multidões movendo-se para cima e para baixo nas ruas, entrando e saindo de grandes prédios, já me acostumei a ver gente correndo em todas as direções. Todas as vezes me lembro que cada uma dessas pessoas carrega em seus corações e vida a impressão de um lar do qual vieram. Que tipo de memória seus filhos terão de casa?
São memórias de pais que amavam a Jesus Cristo e continuamente buscavam a Bíblia como direção para suas vidas? Serão memórias de conforto, de inspiração, memórias de encorajamento e bênçãos? Ou haverá memórias de amargura, de sofrimento e maldição? Podemos encarar o assunto de frente, tendo certeza de que os filhos que colocamos no mundo jamais escaparão das memórias e influência do lar. Se a infância no lar for boa e doce, sua bênção o acompanhará por toda a vida. E eu particularmente tenho acompanhado essas histórias durante esses 20 anos que vamos completar de ministério dentro das prisões, ouvindo testemunhos muito tristes. Querido ouvinte, o pecado ele pode varrer a alma como fogo devastador, a tristeza pode apagar toda alegria e esperança, mas a memória de um lar doce e abençoado vive como uma estrela solitária, brilhando no fundo da noite. E mesmo em meio ao pecado, sua imagem flutua diante da mente como um sonho passageiro. O testemunho de um homem que muitas vezes à noite me lembro de estar deitado na câmara superior antes do sono chegar. Um passo suave pisava no degrau, a porta se abria quase sem ruído. Uma silhueta bem conhecida aparecia, atravessando com leveza a escuridão, chegando até minha cama. Primeiro havia algumas boas perguntas de afeição, que gradualmente se tornavam em conselhos. Então, se ajoelhando com a sua cabeça perto da minha, suas esperanças mais sinceras eram expressas em oração. Quão profundamente uma mãe pode desejar o bem para o seu filho? Suas lágrimas falavam de seu sincero desejo. Ainda parece que sinto as lágrimas que caíam em minha face. E ao se levantar com um beijo de boa noite, uma memória como esta é o maior presente que um pai pode deixar para seu filho. E é o que essa jovem expressa, esse testemunho que ela dá. Porque será um farol para guardar contra a tentação e pecado, uma corrente dourada conduzindo a criança aos pés de Deus, e vale a pena preencher a vida de uma criança com memórias assim. Quão descuidados como pais podemos ser. Deus nos ajude e perdoe. Às vezes a tristeza não é tratada apropriadamente. Quando um lar é cristão de verdade, a tristeza não apaga todas as luzes. Às vezes torna o lar mais terno e amoroso. Aproxima o lar de Deus. Uma tristeza santificada transfigura um lar e traz mais de Deus para ele. Assim, muitas vezes, memórias tristes se tornam nos laços mais ternos e firmes, que unem o lar e seus corações, que unem pais e filhos, esposos e esposas. Ao encerrarmos essas palavras, esses estudos, algumas coisas que jamais podemos esquecer. Temos que ter Cristo em nossos lares, para que todas as nossas memórias sejam como deveria ser. Deve haver um altar da família, onde por um momento, todo dia, a família se reúna para ouvir a palavra de Deus e orarem juntos. Neste século XXI, estamos velozmente nos momentos mais rápidos do mundo. Breve, tudo que vivemos não passará de memórias. E você pode ler depois, 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo do 11 ao 13, onde nos mostra a fundação mais forte que dará estabilidade, direção e propósito em nossas vidas em um lar cristão. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo de 11 a 13. Uma bela história é a de Mozart. Sua última composição musical foi seu Requiem. E depois de dias de doença e trabalho infatigável, estava acabado. Sua belíssima filha Emily entrou no quarto justo na hora em que ele escrevia as últimas notas. E Mozart deu um manuscrito dizendo: minha bonita Emily, está tudo acabado. Meu Requiem está acabado e eu também estou acabado. Não diga isto, querido papai.
dizia a gentil Emily. O senhor até parece mais forte hoje. E disse Mozart: eu nunca mais vou ficar bem de novo, respondeu o pai. Mas aqui, Emily, sente-se ao piano e toque aquelas notas e cante-as com os hinos que sua santa mãe cantava. E Emily, mais que imediatamente, obedeceu, cantando com a voz enriquecida por uma terna emoção. Então, quando ela acabou e saiu do piano, esperando o sorriso de aprovação de seu pai, viu somente o olhar de paz em suas feições e o selo da morte. Ele tinha ido para casa ao som do seu próprio requiem. Ouça, querido ouvinte, ouça o que eu digo. Não haverá requiem tão doce ao coração na última hora da vida terrena como o requiem de memórias abençoadas e santas. A música do coração será mais doce que as canções dos anjos. Que Deus nos ajude a viver num lar tão agradável. Uma das maiores recompensas serão nossos filhos, netos e gerações futuras que seguirão nosso exemplo enquanto construímos um lar cristão onde Jesus Cristo estava continuamente convidado e sua preciosa palavra tenha sido nosso padrão e guia. Vamos tornar nosso lar um lugar onde que entesoure para si mesmo um bom fundamento, como Paulo escreve a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 19 diz que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Vamos tornar nosso lar um lugar assim. Deixe que nossos alvos evidenciem este fato, porque nós vimos dentro da família, segundo o coração de Deus, sobre Deus e todo o projeto dele para o casamento e o lar cristão. Vimos também o marido sendo o cabeça do lar e a sua capacitação. Vimos a esposa, o coração do lar e a sua sujeição. Vimos os filhos, os frutos do lar, bênçãos, heranças recebidas. Entendemos que essas crianças participam no lar e deve-se construir laços fortes de amor entre cada uma das partes. E por fim, as memórias da casa, que sejam evidenciadas pela presença de Cristo. Querido ouvinte, o lugar mais próximo do céu é um lar cristão. Deus abençoe a todos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja com cada um de vocês que puderam nos ouvir.